Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa da TV EducaITS. Hoje embarcaremos em uma jornada pelo universo da literatura brasileira, explorando suas diversas épocas, movimentos e obras que moldaram e continuam a moldar a identidade cultural do nosso país. Ao longo dos séculos, a literatura brasileira tem sido uma poderosa forma de expressão artística, refletindo as transformações sociais, políticas e culturais desde os primórdios da colonização até os dias atuais. Antes de mergulharmos na literatura brasileira, é essencial compreender o que é literatura, que é uma forma de arte na qual os escritores utilizam palavras e estruturas linguísticas para criar obras e provocam uma resposta estética no leitor. Isso é alcançado por meio de diversos recursos literários, como metáforas, símbolos, ritmos. É uma expressão artística que utiliza a linguagem escrita para transmitir ideias, emoções e experiências. A literatura abrange uma ampla gama de gêneros e formas, incluindo romance, poesia, conto, crônica, drama, ensaios. Cada gênero possui suas próprias características e convenções, que os escritores podem explorar de maneiras criativas e inovadoras. Além disso, a literatura é profundamente influenciada pelo contexto cultural, social e histórico em que é produzida. As obras literárias frequentemente refletem as preocupações, valores, crenças e tradições de uma sociedade específica, oferecendo insights sobre seu tempo e lugar. A história da literatura brasileira é rica e diversificada, refletindo a complexidade cultural, social e histórica do Brasil. É comumente dividida em duas grandes eras, a era colonial e a era nacional, com um período de transição que corresponde à emancipação política do Brasil. Nesta aula, focaremos na era nacional. Estudaremos os movimentos literários, simbolismo, pré-modernismo, modernismo e pós-modernismo. O simbolismo. Ele começa em 1893, com a publicação de Missal e Broquéis de Cruz e Souza. O simbolismo foi um movimento literário que teve impacto significativo na literatura brasileira, principalmente durante o final do século XIX e início do século XX. Surgido como uma reação ao parnasianismo e ao realismo, o simbolismo propunha uma poesia mais subjetiva, mais mística e voltada para o mundo interior do indivíduo. No Brasil, o simbolismo foi marcado pela busca do mistério, do indefinido e do sugestivo na poesia. Os poetas simbolistas brasileiros exploravam símbolos, metáforas e imagens sensoriais para expressar emoções, estados de alma e reflexões filosóficas. Um dos principais representantes do simbolismo brasileiro foi o Cruz e Souza, conhecido como Cisne Negro. Sua poesia é marcada pelo uso intensivo de imagens sensoriais, sonoridade e musicalidade das palavras, além de temas como a morte, o sofrimento e a busca pelo infinito. Outro importante poeta simbolista brasileiro foi Afonso de Guimarães, cuja poesia se caracteriza pela religiosidade e pelo misticismo, explorando temas como a espiritualidade, o amor e a redenção. O simbolismo também teve influência no teatro brasileiro, com peças que exploravam o irracional, o sonho e o inconsciente, com as obras de Simões Lopes Neto e Aloysio Azevedo. Em resumo, o simbolismo na literatura brasileira representou uma ruptura com os movimentos literários anteriores, propondo uma poesia mais subjetiva, mística e voltada para o mundo interior do indivíduo. Suas obras continuam a ser estudadas e apreciadas pela sua originalidade e pela profundidade de suas reflexões. O pré-modernismo foi um período de transição na literatura brasileira que ocorreu aproximadamente entre o século XIX e o início do século XX,
preparando o terreno para o movimento modernista que estava por vir. Esse período é marcado por uma diversidade de manifestações literárias que refletiam as mudanças sociais, políticas e culturais do Brasil da época. Diferentemente dos movimentos literários anteriores, o pré-modernismo não apresentava características estilísticas ou temáticas tão uniformes. Em vez disso, era caracterizado por uma variedade de abordagens e experimentações literárias, muitas vezes com um olhar mais crítico em relação à realidade brasileira. Um dos aspectos mais importantes do pré-modernismo foi a preocupação em retratar de maneira mais realista e crua a vida no Brasil, especialmente nas áreas rurais e nas regiões mais pobres. Isso se reflete em obras que abordam temas como a miséria, a violência, as desigualdades sociais e as tensões políticas. Alguns dos principais autores associados ao pré-modernismo incluem Lima Barreto, com suas obras que denunciam as injustiças sociais e raciais, como Triste Fim de Policarpo Quaresma. Temos Euclides da Cunha, autor de Os Sertões, uma obra que mistura relato jornalístico e reflexão filosófica sobre o conflito de Canudos. E Graça Aranha, com seu romance Canaã, que retrata os conflitos culturais e sociais do contexto da imigração europeia para o Brasil. Além da prosa, o pré-modernismo também teve impacto na poesia e no teatro brasileiro, com autores que exploravam novas formas de expressão e abordaram temas até então pouco explorados. Em resumo, o pré-modernismo foi um período de transição na literatura brasileira, marcado pela diversidade de abordagens e pela preocupação em refletir de maneira mais crítica e realista a realidade do país. Suas obras são fundamentais para entender o contexto histórico e cultural do Brasil no início do século XX. O modernismo foi um movimento cultural amplo que teve um impacto significativo na literatura brasileira, marcando uma ruptura com as formas tradicionais de expressão artística e refletindo as mudanças sociais, políticas e culturais do início do século XX. No Brasil, o modernismo teve início oficialmente em 1922, com a Semana da Arte Moderna, um evento que ocorreu em São Paulo e que marcou o lançamento oficial do movimento. O modernismo brasileiro foi caracterizado por uma série de inovações estilísticas e temáticas, incluindo o uso da linguagem coloquial, a experimentação formal, a valorização do regionalismo e a busca por uma identidade cultural brasileira autêntica. Entre os principais objetivos dos modernistas estavam a quebra de padrões estéticos estagnados, a crítica à cultura acadêmica vigente e a promoção de uma arte mais livre, mais espontânea e mais autêntica. Alguns dos principais autores, expoentes do modernismo brasileiro incluem Mário de Andrade, o autor de Macunaíma, uma obra que explora o folclore brasileiro e representa uma das expressões mais importantes do modernismo. Temos também o Oswald de Andrade, que é o autor do Manifesto Antropófago, que propunha a ideia de devorar influências estrangeiras para criar uma arte verdadeiramente brasileira. E temos também o Manuel Bandeira, o poeta que explorou temas urbanos, cotidianos, pessoais, influenciado pela poesia modernista europeia. Também temos Tarsila do Amaral, uma artista plástica cujas obras, como o Abaporu, muito conhecido, representam uma síntese das ideias modernistas, com elementos do folclore e da cultura brasileira. Temos ainda Anita Malfatti, também uma pintora cujo trabalho foi uma das inspirações para a Semana da Arte Moderna, por sua abordagem inovadora e ousada. Com uma intensa produção poética, muitos escritores se destacaram nesse período, como o Carlos Drummond de Andrade, a Raquel de Queiroz, Cecília Meirelles, Clarice Lispector, Jorge Amado, João Cabral de Melo Neto, Vinícius de Moraes, entre outros. No geral, o modernismo brasileiro foi um movimento de intensa criatividade e renovação na literatura e nas artes do país, cujo legado continua a influenciar gerações posteriores de escritores e artistas.
O pós-modernismo, na literatura brasileira, é um termo frequentemente utilizado para descrever um período literário que sucede o modernismo e suas várias fases, mas não possui uma definição tão clara e unificada quanto outros movimentos literários. Em vez de representar uma escola literária específica, o pós-modernismo é muitas vezes visto como um período de pluralismo, no qual os escritores exploram uma variedade de técnicas e temas, frequentemente desafiando conceitos tradicionais de narrativa, identidade e realidade. No contexto brasileiro, o pós-modernismo na literatura se manifesta de diversas formas, refletindo a diversidade cultural e social do país. A literatura brasileira contemporânea é composta por escritores como Ariano Suassuna, Milor Fernandes, Paulo Leminski, Ferreira Goulart, Adélia Prado, Cora Coralina, Dalton Trevisan, entre muitos outros. Agora vamos praticar o que aprendemos nessa aula. Nossa primeira pergunta diz o seguinte: uso de símbolos, metáforas e imagens sensoriais para expressar emoções e conceitos abstratos são características do movimento denominado parnasianismo, simbolismo, realismo ou modernismo. Então, a própria pergunta já dá uma ideia do que seja a resposta quando ela diz uso de símbolos. A gente já lembra logo do simbolismo. Sobre o movimento modernista, é incorreto afirmar. Letra A. O movimento brasileiro, o modernismo brasileiro, teve início oficialmente em 1922, com a Semana da Arte Moderna de São Paulo. B. O movimento modernista buscava romper com as formas tradicionais de expressão artística e cultural. Letra C. Uma das características do modernismo foi a valorização do nacionalismo e da identidade cultural brasileira. E letra D. O modernismo no Brasil foi influenciado por diversas correntes artísticas e intelectuais europeias. Como a gente viu na aula de hoje, o movimento modernista queria romper com essas tradições, essas influências vindas de fora. Portanto, a opção incorreta aí seria a letra D. O modernismo no Brasil foi influenciado por diversas correntes artísticas e intelectuais europeias. Qual das seguintes características não é típica do simbolismo brasileiro? Letra A. Busca pelo subjetivismo e pela interioridade. Letra B. Expressões de emoções e sentimentos através de símbolos. C. Utilização de imagens concretas e descritivas. E letra D. Valorização da musicalidade e da sonoridade da poesia. A opção aí que melhor identifica aquela característica que não é típica do simbolismo é a letra C, utilização de imagens concretas e descritivas, que é típica de um outro movimento que a gente estudou nessa aula, o realismo. O pré-modernismo brasileiro é conhecido por retratar de maneira realista e crítica aspectos da sociedade brasileira. Quais desses temas são comuns nesse período? Letra A. Desigualdades sociais, injustiças e problemas urbanos. Retratos idealizados da vida no campo e na cidade. Glorificação da aristocracia e da elite social. Ou conflitos familiares e dramas pessoais. Então, nesse período do pré-modernismo, a gente viu que eles falam muito das desigualdades sociais, das injustiças e dos problemas urbanos. Dentre as características do modernismo brasileiro temos o uso de uma linguagem rebuscada e elaborada, o nacionalismo, a experimentação formal e a valorização do regionalismo, a idealização do amor romântico e da natureza exuberante, a ênfase na objetividade e na descrição detalhada da realidade. Então, dentre as características do modernismo, a gente viu que as principais são nacionalismo, experimentação formal e a valorização do regionalismo. Essa foi a nossa aula sobre a literatura brasileira, o período nacional. Espero que tenham gostado, que tenham aprendido e eu aguardo vocês na próxima. Até lá!